Olá, estou aqui de novo para tratar de futebol, né? Direto ao assunto no futebol. É um assunto de quarta-feira à noite, mas este assunto não rendeu o que eu esperava e eu vim aqui cobrar. Na quarta-feira à noite, jogaram São Paulo Futebol Clube e Fluminense Futebol Clube no estádio de Morumbis. E houve um episódio lamentável, grotesco, no fim do primeiro tempo. Estava 0-0. O São Paulo dominava o jogo, o Fluminense não chegava nem perto, e o São Paulo queria chegar ao gol. Então, faltava um minuto para acabar o aumento do tempo dado pelo juiz Daronco, e o Luciano quis cobrar um lateral, e o técnico do Fluminense, que foi técnico do Luciano no São Paulo, o Fernando Diniz, jogou uma bola no campo, que é uma atitude completamente punível por parte de um treinador, de um chefe de elenco, de um líder, né? Tratado como pai pelos jogadores, né? Como padrinho no mínimo, né? E aí o Luciano reclamou e ele disse: você está fora, né? Luciano era considerado um discípulo dele, com aquela relação assim meio estranha entre jogador e treinador. Os treinadores mudam muito, os jogadores nem tanto, apesar de também mudarem, né? E aí houve uma discussão muito áspera. O Luciano ficou muito chocado com a reação grosseira, estúpida e comum do senhor Fernando Diniz. O senhor Fernando Diniz é um estúpido, grosseiro, comum na beira do campo, e nunca é devidamente punido, porque tem o apoio da Confederação, que o chamou para ser técnico da seleção. E ele levou a seleção brasileira ao maior vexame da história do futebol mundial. O Brasil está aí pessimamente colocado nas eliminatórias, graças aos erros do senhor Fernando Diniz. E o Fluminense foi campeão da Copa dos Libertadores, e aí toda a imprensa que louva o Fernando Diniz, olha, o Fernando Diniz moderno, gosta do futebol bonito, bem jogado, desconsidera, né? Agora, a Alicia Klein, do UOL, o Esporte do UOL, publicou um artigo brilhante a respeito disso, que eu gostaria de citar, que eu gostaria de recomendar e reproduzir. Infelizmente eu não posso reproduzir os palavrões que foram aquela frase que ela reproduziu, que justifica a expulsão de Fernando Diniz pelo Daronco. Usa uma expressão chula, comum, mas chula, e ele diz: você me expulsou por isso, todo mundo faz isso. Então, ou seja, o Fernando Diniz abusa dos coleguinhas, que o tratam como se ele fosse o novo Tele Santana. Olha, em primeiro lugar, o Tele Santana não é o melhor técnico do Brasil, não, viu? O melhor técnico da história do Brasil chama-se Zagallo, campeão jogador, campeão técnico, tricampeão do mundo, participante de várias seleções campeãs, e o Luciano Diniz está longe do Zagallo e do Tele, que mesmo apesar da derrota de 82. Agora, precisa ser punido. Precisa ser punido. O futebol brasileiro não pune, por exemplo, o lateral. Esta noite de terça-feira eu vi o Fagner jogando pelo Corinthians como se fosse o jogador mais comum do mundo. Não é. Eu vi o Fagner alejar definitivamente o Ederson, contratado pelo Flamengo há 8 anos. O rapaz processou o Flamengo em vez de processar o Fagner. E está aí o Fagner, fagueiro, está já se despedindo do futebol e nunca foi punido. Então eu quero saber o seguinte, eu quero saber se o Diniz, que ainda tem tempo aí de sobra na carreira, vai ser punido, mas não é punido com suspensãozinha de 2 jogos, não. E se o Fagner vai, em algum momento, por exemplo, no jogo contra o Atlético Mineiro, ele teve uma entrada violenta e não foi nem punido com cartão. Então essa impunidade da CBF é que precisa ser desvendada, muito além da corrupção e de quaisquer outros fatos. Então por isso que eu peço aqui a sua paciência para acompanharem mais um vídeo meu, agora dentro de uma série que eu estou começando a criar, vamos ver se vai dar certo, do Direto ao Assunto no Futebol. Também na rodada da semana, o Abel, técnico do Palmeiras, ficou reclamando da nova casa do time, que é um estádio
bastante modesta, apesar de dizer que o campo é bom, mas a verdade é a seguinte: o Abel tem que reservar suas críticas ao clube, à diretoria do clube. Eu não tenho nada com isso, a torcida do próprio Palmeiras não tem nada com isso. Ele tem que ganhar os jogos. Ele é considerado o melhor técnico do Brasil, o time tem grandes astros, excelentes jogadores, tem que ganhar os jogos. Não tem que ficar se queixando de outras coisas. Os técnicos abusam muito das próprias queixas. São verdadeiros profissionais da queixa. Agora, que pelo menos sejam queixas não tão mal educadas quanto a do Diniz. Olha aí, e a punição do Diniz? Sai ou não sai? Que punição é essa? E o que é que isso vai resultar em melhoria para a prática do chamado esporte bretão? Hã? Bom, meus amigos, direto ao assunto no futebol, José Neumann e Pinto.